Fala galera, aqui é Marcelo Folani e vamos falar agora de Shogun, a série que estreou aqui no Brasil, tanto no Disney Plus quanto no Star Plus, e agora acabou! Acabou, a gente vai fazer agora o nosso veredito de Shogun. Tudo bom com vocês? Marcelo Ressa, Pedrinho, tudo bom? Tudo certo, tudo certo. Ó, Mariko-sama, que personagem, que presença, viu? Ana Sawei aí foi uma grande... Não uma revelação, porque ela tá com uma presença forte aí em outras séries também. Não para de trabalhar, mulher. Não para de trabalhar, mas ao mesmo tempo ela roubou a cena aí, né? Eu acho que a série, a temporada ou a série, enfim, vamos chamar de minissérie, ela tava meio que planejada pra fazer a personagem brilhar e tal, e ela foi lá e correspondeu a essa... Enfim, correspondeu a essa expectativa aí. Eu acho que é o grande destaque dessa temporada e fez valer a pena. Uma série com altos e baixos, mas que pela presença dela eu acho que atingiu aí um nível além do que dava pra fazer no resto, assim. Sim, ela foi uma personagem incrível. Eu acho que dá pra dizer que ela foi a grande protagonista, porque por mais que às vezes o foco da série ia pro Toranaga, às vezes pro Blackthorn, ela sempre estava envolvida. Então meio que a gente viu toda essa história da perspectiva dela e foi muito bom. Logo que estreou, a galera ficou falando que era o novo Game of Thrones, o Game of Thrones versão japonesa, mas não sei não. Eu acho que Game of Thrones há um certo exagero aí, né, por parte das viúvas e viúvos de Game of Thrones, né? Entendo até a comparação, mas eu acho que não é para tanto. Começando até pela própria forma, né? Tipo, é uma minissérie. A gente tá falando de uma minissérie, né? Já é baseado num livro dos anos 70, que já foi adaptado em uma minissérie e agora, mais uma vez, é adaptado. E tem um fim bem claro ali, né? Da onde que eles querem chegar. A gente assistiu aqui, depois a gente vai discutir se valeria a pena, né, com tanto sucesso, continuar essa série, porque tem um monte de coisa que daria pra continuar, mas o livro e a série terminam aqui, certo? Termina aí, a gente tem um flash forward, a primeira vez na série que a gente tem um flash forward, né? Comparando com Game of Thrones também, Game of Thrones usava muito pouco flashback. Flashback era pontual, tipo, você tinha alguns episódios que contavam alguma coisa do passado dos personagens, porque naquele caso o presente era o principal e as intrigas do presente. Aqui você tem bastante uns flashbacks, porque eu acho que nesse caso Shogun é mais literal, as conexões do passado, presente, causa e consequência é bem mais literal, então você tem muitos flashbacks em vários episódios. Só que no último você tem um flash forward, meio que pra você colocar, né? Tipo, como se fosse o bookends. Você tem um livro aqui pra pegar o começo, um livro pra pegar o final. Então o final da história é o anjinho lá sobrevivendo no final e de volta à Europa, né? Tipo, parece que ele tá na Europa, parece né? que tava na Europa, eu acho que de volta à Europa, né? Com umas crianças ali, enfim. E aí você tem ali ele meio que entrando numa paz ali junto com os católicos, ele tá com um crucifixo na mão e tal, e é só a lembrança do Japão. Então eu acho que tem um encerramento ali. Dá pra você encerrar essa história sem precisar continuar. Ao mesmo tempo, eu acho que essa comparação com Game of Thrones, ela, tipo, me veio na cabeça assistindo a série, assim, né, em uns momentos. Tem um episódio que começa com a galera recolhendo cadáver, limpando as coisas depois da batalha do episódio anterior, que, puta, isso é muito Game of Thrones, entendeu? Então eu acho que em alguns pontos ali é muito similar, mas ao mesmo tempo a comparação desabona um pouco o Shogun. Acho que o Shogun tem umas limitações ali de direção, do texto, mas no geral acho que foi... Enfim, acho que é uma narrativa que funciona, assim, uma narrativa que, de um jeito diferente, ela te prende mais do que o Game of Thrones. Game of Thrones é muito da reviravolta, muito da intriga, e nesse caso é muito de um drama, às vezes melodramático mesmo, aquela coisa de você tá com os personagens e o texto ele é mais lento porque tem a tradução do inglês, aí fala no japonês, tem o inglês. Inglês não, é português, português. E aí as coisas acontecem de um jeito mais vagaroso, assim, né? Tipo, e a série meio que tá apostando que esse vagar, que é mais lento e tal, e vai dar gravidade para aquilo, vai dar densidade para aquele drama. Eu acho que nem sempre funciona, mas, tipo, nesse sentido, é até uma proposta diferente do Game of Thrones mesmo. Sim, e essa lentidão, ela faz a gente lembrar um pouco das séries aí, talvez pré-redes sociais, que era uma coisa que você sentava mesmo, colocava a cara na frente da TV e assistia. Porque hoje em dia a gente tá vendo, principalmente nessas séries de streaming, muita produção que sempre vai ter aquele momento que você sabe que dá pra pegar o celular e tudo mais. Com o Shogun não funciona assim. Se você para pra ver uma mensagem, para pra fazer qualquer coisa, volta 30 segundos depois, você já perdeu uma coisa que no próximo episódio vai ser fundamental. Eu acho que
esse trabalho nos detalhes que eles fazem episódio a episódio é muito, muito bom. Acho que ajuda até o lance de ser falado boa parte em japonês, né? Porque assim, o inglês a gente consegue, tipo, a gente tá mais acostumado, né? A ouvir o inglês, tipo, a gente consegue desligar um pouquinho ali. Agora com o japonês, não. Tipo, eu não falo japonês. Então, tipo, eu tenho que ficar o tempo todo olhando a legenda ali, lendo a legenda, acompanhando, porque senão, realmente, você perde os detalhes, né? E embora não tenha tantas reviravoltas como Game of Thrones, né, Hessel, como você estava falando, tem bastante coisa, né, que acontece ali. Tipo, é todo um plot que vai levar justamente o Toranaga a ser o Shogun, né? O cara que vai unificar o Japão. E a gente parte, né? Vamos trazer a sinopse inicial. Começa a história a partir do momento que chega um navio holandês, chega na Baía japonesa, né? Então, a partir disso, o Anjin, que é o piloto, né? Ele e a tripulação, o que sobra da tripulação dele, é recolhido e ele vai entendendo e mostrando, né, o que está acontecendo no Japão naquele momento, um Japão que está dividido depois que o último imperador morre, e o novo imperador ainda é uma criança, ele não tem idade, né, para assumir o trono. Então fica esse vácuo de poder que rapidamente começa o jogo de xadrez ali para ver quem que vai comandar o Japão, né, naquele momento. E o Anjin, eu acho que você tratar ele como protagonista da história é um pouco uma receita de frustração, porque ele é mais testemunha do que protagonista. Ele é um peão, né, cara? Ele é um peão e é engraçado o Toranaga chegar no final e tal e falar assim, eu tipo, não tava apostando nele, não fez a menor diferença, mas ele me fazia rir. Ele fala, puta, é um ótimo fecho pra uma história pra você meio que explicar o papel desse cara, que é um não papel. Então eu acho que a série, beleza, acontece muita coisa, mas eu acho que tem uma barrigada no meio da temporada, porque você depende muito da Mariko para as coisas terem impacto e acontecer de verdade, porque é isso. A história do Anjin, ele não consegue nem ter direito à audiência que ele quer com a Toranaga, que o cara que fala, não, você vai passar amanhã. É tipo, passa amanhã, o tempo inteiro. Na volta a gente compra, falando pro estrangeiro lá. E ao mesmo tempo o plano do Toranaga é sempre um mistério, né? Tipo, todo mundo fica meio que sondando, fala, puta, e aí, esse cara vai se render ou não vai? Ele vai lutar ou não vai? E aí o mistério ele só vai, tipo, ser revelado no final. Então, você depende muito no miolo da série da Mariko e os seus dramas acontecerem ali, pra série acontecer de fato. Então é isso, tipo, o Anjin é muito mais uma testemunha. E eu acho que a série meio que perde um pouco quando o drama e a trama vai muito pra ele e ele não consegue, tipo, ele não tem agência sobre nada que tá acontecendo ali. E aí eu acho que em relação a isso, talvez a série não esteja bem encaixada, assim, sabe? Tipo, a gente sabe que ele não é o protagonista, mas ao mesmo tempo, tipo, as coisas continuam focando nele, as coisas continuam voltando pra ele, fala, olha, o que você tá vendo aqui? O que você vai fazer com isso? E tal. Ele não faz nada com isso, porque não pode fazer nada com isso, né? Então eu acho que tem alguma coisa... Ele é um piloto sem navio, né? Vamos lembrar. Exato, é tipo um cara sem agência, ele não sabe lutar. Beleza, ele entende algumas coisas, mas ao mesmo tempo, sei lá, as coisas acontecem com a Mariko e ele fica quando os caras meio que atacam e ela luta com todo mundo, ele fica no beiral lá assistindo e tal, e tipo... Sabe, você tá dando um papel de protagonista pra esse cara, você tá sempre preocupado com o que ele tá vendo, mas ao mesmo tempo ele não tá agindo, entendeu? Então, em relação a isso, eu acho meio desencontrado. A série trabalha ele como um cara que é uma testemunha privilegiada, mas ao mesmo tempo ele não se torna protagonista ali. Então, sei lá, eu acho que tá meio quebrado em relação a isso. Ele é o elo, mas ele é o elo mais fraco, né? Ele é o elo mais fraco, exato. Então, quando eu assisti, eu tive a sensação de que fizeram essa escolha. Eu não li o livro, não sei se o livro também segue esse mesmo caminho, mas eu tive a sensação de que eles fizeram essa escolha para descentralizar a Europa ali da história, e já que a história era do Japão, deixar os personagens japoneses ditarem o rumo e tal, e tanto a gente assistindo, a gente aprende, na verdade, tudo o que acontece com o Anjin, né? Porque, por exemplo, ele... Até aquela questão que tem no miolo da série, que ele entende por que algumas pessoas são chamadas de Sama e outras não, no caso do jardineiro. Cada passo que ele dá para dentro do Japão, a gente vai acompanhando e aprendendo isso com ele, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele não é o centro de tudo. Ele tá lá, exatamente como você falou, com o espectador. Então acho que
essa foi uma escolha mesmo para deixar a série mostrar o Japão, mostrar a gloriosa saga do Japão, né? Como é o título aqui em português. E eu achei uma escolha interessante. Tipo, fica cansativo, principalmente a série aí com 10 episódios de 1 hora, mas eu acho que foi válido esse ponto. Mas isso que você estava falando, né, Pedrinho? É muito legal, tipo, você aprender os costumes, né, do Japão. E tem um timing realmente diferente, né? Tipo, acho que a própria presença de tantas pessoas japonesas na produção ajuda também a ter um timing diferente de uma produção que seria completamente americana ou europeia, assim, tipo, ele respeita muito mais os espaços, os tempos, até sei lá, a poesia, tipo, eu acho a abertura linda. Maravilhosa, assim. Aí na abertura, assim, dá pra gente lembrar muito de Game of Thrones. Total. Eu acho que a coisa que mais lembra de Game of Thrones pra mim é a abertura. Não, e o lance também, tipo, é uma trama que você tem a criança que vai ser o imperador e tal, Game of Thrones também tinha isso, aí a briga das famílias pelo poder, você colocar uma mulher como protagonista, que tá querendo meio que acertar as contas com o passado e se vingar e tal, é muito Daenerys nesse sentido. Então eu acho que tem vários cruzamentos e várias aproximações ali. Você, de novo, o que eu tinha falado no começo, você botar Mariko no centro da trama ali, eu acho muito interessante. Por toda essa questão da lealdade, questão de honra e tal, e tipo, você lidar com um certo passado ali. E é uma forma também, tipo, de você contar uma história de uma grande disputa de poder e uma grande disputa ali que é tipo de vida e morte, centralizando numa personagem dela, você meio que ajuda a conter um pouco o orçamento ali. Você não precisa ir direto nessa coisa da batalha, da disputa do poder de fato, de família contra família. Então, outra coisa que eu lembrei do Game of Thrones, pra economizar dinheiro, às vezes botava o Tyrion na batalha, aí ele toma uma porrada na cabeça, desmaia, na hora que ele acorda, a batalha acabou. E aí você economiza uma porrada de dinheiro nessa escolha. Aqui também é a mesma coisa, né? Tipo, você tem o Toranaga discursando, tipo, na verdade o meu plano era o seguinte, meu plano assim, na hora que a batalha for acontecer, vai acontecer isso, isso, isso. Tipo, não precisa da batalha, né? O importante era o plano do cara. E aí, tipo, o importante também é como a batalha e os efeitos ali afetam individualmente os personagens. E a Mariko é muito autossuficiente, assim, né? Pra você contar a história do ponto de vista dela. Ele é até anticlimático em relação a isso, tipo, não tem batalha. Exato. Vai ter os canhões lá no episódio 3 ou 4, alguma coisa assim, e o resto tudo é um preâmbulo. E a corrida de barco ali, uma hora que eles estão fugindo da Bahia. Sim, é verdade. Ali é o ponto mais de... Aliás, tem uma coisa que pra mim não ficou clara, que é o Buntaro. Mano, o bicho tava morto, ele reaparece depois lá na província... Com os machucadinhos, né? E eu falo assim, mano, esse cara é traíra, velho. Exatamente. E, tipo, simplesmente esquecem disso, né? Tipo, a traição é uma coisa constante ali. Mas isso, tipo, mano, não faz sentido o cara ter escapado. Sim, não até faz porque sentido. ele era uma pessoa que você olhava pra ele e você ficava desconfiado. Ele era um personagem eles criado plantam pra isso, né? Exatamente. Pra mim isso é um grande problema, porque essa série depende de você comprar a ideia das grandes tramas, né? Tipo, as intrigas e os grandes planejamentos ali, as coisas dos bastidores. Também, muito Game of Thrones, as coisas dos bastidores e o planejamento, né? Todo mundo tá planejando algo muito mirabolante ali na guerra, dentro da cabeça. Só que o roteiro não é bom, assim, né? Pra meio sustentar isso. Então as coisas têm um valor do impacto. Então, sei lá, o Buntaro sobrevive, valor do impacto, né? O cara que ficou na Bahia lutando contra todo mundo. Ou então um conselheiro que tá junto do Toranaga desde que eles eram crianças. E aí ele vai se sacrificar pra você meio que convencer o Ishido que o cara que tá dizendo que tá doente, ele tá doente e vai se render de verdade. E, tipo, várias coisas ali têm mais valor de impacto do que um valor estratégico ali, né? Tipo, da trama. Então eu acho que o roteiro, às vezes, ele meio que força no impacto pra gente acreditar que, nossa, isso aqui realmente é muito foda, né? Na verdade não é muito foda. Ele é só meio que, tipo... É isso. E tem um valor do grafismo ali. Ali, tipo, aquele terremoto. Porque ninguém tava esperando, tipo, foi legal ser algo que não teve nenhum impacto gigantesco na trama, nem algo que, tipo, em algum momento, nossa, se não tivesse tido aquele terremoto, a série ia ser completamente diferente. Não, foi só um terremoto como é naturalmente. Só que, tipo...
não dava pra desenvolver mais disso. O cara perdeu metade do exército ali, praticamente. O terremoto só serve pro Anjinho salvar o cara de novo. Vai falar, você me salvou, eu vou te dar várias terras. É tipo, só pra mostrar que tem o Anjinho tá saindo do ponto A ao ponto B e tem uma evolução do personagem, né? Porque no final não tem evolução nenhuma, ele é só o espectador. Mas, tipo, a série no desenrolar tem que meio que fazer a gente acreditar que ele realmente está evoluindo ali, né? Nem que seja ganhando coisas por nada, né? Não, já indo pros ovos, então, eu vou dar 3 ovos para essa série, porque eu acho que tem uma coisa ali de valor de produção realmente, que é um investimento, e isso para mim é o forte da série. Tem uma grana ali, tem enfim, tem todo um capricho envolvido ali, né? De você fazer algo que seja um épico mesmo, com cara de épico. Então, em relação a isso, eu acho que a série ele respondeu a uma demanda do público e tal, por essas grandes produções de fantasia ou de épico histórico que rolam na televisão, nessas narrativas longas. Nem foi tão longo assim, 10 episódios aí, é bem contido, mas eu acho que atendeu bem uma certa demanda. Mas, ao mesmo tempo, acho que o roteiro ele é um pouco frustrante nessa coisa de fazer algo que pareça mais sofisticado do que é de verdade. Então, eu acho que as reviravoltas não se sustentam tanto e tal, tipo, tem muita coisa ali do literal, então, sei lá, o fato da mina ter que ficar traduzindo o tempo todo pro cara é uma forma também de ficar traduzindo pro espectador, né? Tipo, você chega nas casas e fala, ó, o fulano ali, ele na verdade é o traíra, porque ele tá jogando contra aquele outro e tal. As coisas muito explicadinhas. Então, eu falei um pouco quando a gente tava reagindo ao começo da série, dizendo, tipo, os japoneses eles são muito misteriosos, eles não contam nada, fica sempre na cabeça, você nunca sabe o que eles querem e tal. Não, nessa série não, você sabe exatamente porque eles falam literalmente um pro outro, falam o tempo todo. Fala, fulano quer isso, fulano quer aquilo. O Toranaga falou, nossa, ele cometeu isso, né? Será que ele vai se render mesmo e tal? Então, tipo, tudo muito literal, assim. Então, em relação a isso, acho que tira um pouquinho pra mim. Bom, antes de você dar suas notas, Pedrinho, só uma pergunta. Vocês acham que dá pra continuar a série? Tipo, tem... o livro termina desse jeito. É muito parecido com o final que a gente viu na série. Mas a série fez sucesso pra caramba. Vocês acham que dá pra continuar? Dá pra continuar, mas é uma puta grana, um baita investimento, né? Eu acho que nesse caso aí tem muita coisa pra pesar, além do fato das pessoas terem gostado e tal. Por mim, se encerrar assim, tá de bom tamanho. Sim, concordo. Lembrando que essa história, ela meio que romantiza uma época real do Japão, né? Então ali até que fala que eles iam se encontrar em Sekigahara, que foi a batalha que deu origem ao período Edo. Se for manter nessa linha, como o resto disse, vai ser uma produção mais cara. Mas, em compensação, eu acho que eles conseguem investir em roteiros melhores ali, contando esse início do período Edo. Pode ser, mas eu acho que parando por aí a série ganha muito mais valor, assim. Eu acho que 4 ovinhos paga. Gostei bastante da série. Não gostei tanto do final. Eu esperava que a gente tivesse ali uma chave de ouro fechando essa história toda, porque a série acabou como o eterno vem aí, né? Desde o primeiro episódio, nossa, qualquer hora vai chegar a guerra, e no fim das contas a série acabou antes disso, isso me deixou um pouquinho frustrado, mas eu acho que foi uma ótima produção, assim, questão de estética, o roteiro não foi dos melhores, mas considerando que, tipo, também não era nenhuma série A-list aí, imagino, da Disney, eu acho que foi bem ok. Concordo com os 4 ovos, eu também vou por aí. Eu gostei muito, eu não sei como, mas eu lembro da minissérie dos anos 80. Tipo, eu tinha 5 anos, cara. Eu não sei como. Tipo, e passava tarde pra caramba. Passava depois do... como é que chama aqueles documentários que a Globo faz? Globo Repórter. Globo Repórter. Cara, eu não sei, tipo, eu não tava acordado nesse momento. Mas enfim, eu lembro. Talvez os comerciais que passavam assim, enfim... Então eu tinha esse apreço, lógico, eu gosto de samurais, gosto de Japão, me envolvi bastante com a trama toda, vejo também alguns problemas, eu não acho que ela é perfeita, mas eu acho que 4 ovos tá bem pago, como você falou, Pedrinho, pelo tanto de coisa legal que a gente já falou, a gente já listou aqui, e eu acho também que não dá pra gente continuar, ela tem que terminar aqui porque ela perdeu o Mariko. Sem a Mariko não vai ter história pra continuar. Eu acho que o que dá pra fazer cara, junta essa galera que fez aqui, essa galera de produção, roteiro lá, e vamos trabalhar numa história do Musashi. O Musashi começa em Sekigahara. Então, assim, não vai ser a mesma coisa, não vai ser uma continuação, mas você pega a partir daquele momento, né? O livro, o Musashi, começa justamente em Sekigahara.
Então, cara, dá pra gente, sem mostrar a batalha, dá pra mostrar um monte de coisa sobre como continua o Japão a partir daquele momento. Enfim, fica uma ideia aí, Hollywood. Olha aí, que beleza, hein? Mas conta aí pra gente se você assistiu também, se você tá querendo ver mais samurai, batalha, canhões, desmembramentos. É isso, é que a galera curte aqui, hein? Diga aí pra gente, conta pra gente aí nos comentários.